E aí, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Octopus Discos. Meu nome é Sara Santos e estamos aqui para mais um episódio do quadro Só a Nata. Vocês estavam com saudade desse quadro aqui? Eu tava com muita saudade. Então é assim que a gente vai nessa segunda-feira contando história. E de um jeito bastante sério. Eu preciso avisar a todos que esse episódio 28 é bastante profundo e tem gatilho de suicídio. Então, parcimônia aqui, tá bom? Se alguém aí ouvindo quiser detalhes da vida do Doni, sem passar por esse tema, pode pausar o episódio, porque eu estou inteiramente disponível para vocês no Instagram e a gente pode falar sobre a obra dele por lá também. Combinado? Então, bora lá! O protagonista do Só a Nata de hoje é um gênio e é uma voz. Uma voz não, ele é a voz. E alguém que com certeza é capaz de mudar completamente a sua experiência musical quando entra na sua vida. Vamos falar desse grande mestre e inspiração, essa lenda chamada Donny Hathaway. Cantor, instrumentista, compositor, arranjador e produtor que influenciou praticamente todos os artistas que vieram depois dele. Se você nunca entendeu muito bem o que significa o termo soul man, hoje, com certeza, você vai entender. Thank you, Master, for my soul. Thank you, Master, thank you for my soul. You gave me food to eat, you put shoes on my feet, and you kept me. Lord, I know haven't been so good this week, but you continue to bless me, and I just want to take time to thank you for my soul. Thank you, Master. Thank you for my soul. Lord, thank you. Thank you, Master. Meu pai. Gente, sério, eu me preparei muito pra falar do Donny. Vocês não estão ligados. Porque, a música dele não faz curva pra mim. Vai direto na horta, é assim, pá! Então já viu, né? Fortes emoções aqui. Meu coração parece que vai sair do peito sempre que eu tô falando do Donny, que eu tô ouvindo a música dele. E essa música aqui se chama Thank You Master for My Soul. E é do primeiro disco do Donny Hathaway, chamado Everything is Everything, de 1970. Agora, bora conhecer melhor esse prodígio que marcou a história da música. Donny Edward Hathaway nasceu em 1º de outubro de 1945 nos Estados Unidos, no estado de Illinois, na cidade de Chicago. Mas antes de prosseguir aqui na biografia do Donny, eu queria trazer o contexto histórico para todo mundo se aclimatar, beleza? Então ele nasceu em 1945 e nesse ano a Segunda Guerra Mundial estava acabando, certo? Eu vou ler aqui uma parte de um artigo que está disponível no site loc.gov, que é o site da Library of the Congress, e esse artigo se chama US History Primary Source Timeline, que faz aí uma linha do tempo da história dos Estados Unidos. E a parte é essa aqui, em tradução livre, abre aspas. Com a base econômica deixada após a guerra, a sociedade americana tornou-se mais promissora nos anos do pós-guerra do que a maioria dos americanos poderia ter imaginado em seus sonhos mais loucos, antes ou durante a guerra.
Políticas públicas forneciam dinheiro para os veteranos frequentarem a faculdade, comprarem casas e comprarem fazendas. O impacto geral de tais políticas públicas foi quase incalculável. Mas nem todos os americanos participaram igualmente nessas oportunidades de vida em expansão e na crescente prosperidade econômica. A imagem e a realidade da prosperidade econômica geral e a mobilidade ascendente que ela proporcionou a muitos americanos brancos não passou desapercebida para aqueles que foram amplamente excluídos do pleno significado do sonho americano, tanto antes quanto depois da guerra. Como consequência, afro-americanos, hispano-americanos e mulheres americanas tornaram-se mais agressivos na tentativa de conquistar suas plenas liberdades e direitos civis garantidos pela Declaração de Independência e pela Constituição dos Estados Unidos durante o pós-guerra. Então, gente, é importante dizer aqui que a família do Donnie viveu muitos martírios, né? Além da escravidão em si, né? A Grande Depressão de 29, a Segunda Guerra Mundial, que está terminando quando o Donnie está nascendo, e a Guerra do Vietnã, que começa ali na infância dele. E tudo isso em meio a uma fortíssima segregação racial. E assim como muitos artistas contemporâneos dele, o Donnie veio ao mundo num contexto que não era nada, mas nada favorável à população negra americana. E isso, com certeza absoluta, teve grande impacto na vida dele, assim como teve em toda a produção cultural da época, né? E a gente vai ver isso com um detalhe logo mais. Um parênteses aqui, ó. Pra vocês que ainda não escutaram todos os episódios da Octopus e que têm interesse em saber um pouco mais sobre o que foi o movimento pelos direitos civis americano, ouçam os episódios número 2, 9 e 13, que tem bastante conteúdo lá também, beleza? E agora que a gente já se aclimatou aqui no contexto histórico, né, no contexto da época, bora seguir. A origem familiar do Donnie é bastante difícil de traçar e, inacreditavelmente, tem pouco material sobre isso, mas a gente trabalha com o pouco que tem, né? Bom, ele era filho de Drusell Hathaway Huntley, que nasceu em 1926, e o pai, pelo que eu li no artigo do jornal St. Louis Post de 79, se chamava Hosea Hathaway. E ele serviu na Segunda Guerra e quando retornou não assumiu a família. Não consegui encontrar mais detalhes sobre como isso aconteceu, mas tenso, né? Também o cara voltou da guerra, a cabeça já tá completamente atrapalhada. Enfim, complicado. E eu não tenho certeza absoluta em relação a quantos irmãos o Donnie teve, mas eu acredito que foram 2 irmãs e 1 irmão. E pelo que tudo indica, eu acredito que a mãe do Donnie tenha tido alguma dificuldade porque ela teve que deixar o filho com a avó, a mãe dela, por algum tempo. E, se a gente pensar, né, no contexto de tudo que eu acabei de falar aqui, eu acho que dá pra deduzir que a barra também não devia estar nada fácil pra ela, né? E parece que o Donnie também queria ir, né? Porque na casinha da avó tinha música, eles já adoravam música desde pequenininho, desde que era um toquinho de gente. Então, apesar de ter nascido em Chicago, ele foi criado em St. Louis, no Missouri, pela sua avó, a Martha Crummell, que era conhecida como Martha Pitts, e era uma exímia, respeitadíssima cantora gospel. Ela foi quem, de fato, apresentou a música ao Donnie e era super, mas super exigente ali na disciplina dele, no dia a dia, para aprender a tocar, aprender a cantar, enfim. Era a prioridade número 1. E eles moravam numa comunidade popular que seria mais ou menos o que é a Coab, aqui em São Paulo. E a vovó levava a Baby Donnie, ali com 3 aninhos de idade, junto dela pra igreja. E lá ele começou a cantar e a tocar o ukulele. Oh, meu Deus! Gente, pensa num mini Doninho tocando ukulele e cantando. Gente, eu não aguento. Essas partes aqui que eu sempre conto a história e que eu trago a infância, imagino meus artistas favoritos pequenininhos. Eu não aguento! E já nessa fase muito incipiente ali, o Donnie já impressionava todo mundo. Era muito claro que aquela criança era um prodígio, um ser humaninho muito acima da média. E, gente, aos 6 anos de idade, ele já compunha. Vocês conseguem imaginar isso? E nesse comecinho de carreira, porque já era uma carreira, né? Ele se apresentava como Donnie Pitts e era conhecido como o cantor gospel mais jovem da nação. Ai, que lindo, gente! Eu fico bestona aqui, não aguento. Bom, aí ele vai crescendo, termina o colégio ainda em St. Louis, na Vashon High School, onde ele já era reconhecido como estudante prodígio, muito acima da média, né? Já tinha um olhar diferente ali pro Donnie. Então, em 64, quando ele tinha 19 anos de idade,
Ele ganha uma bolsa e ingressa na conceituada Howard University para estudar música e passa a viver em Washington. E quando ele ingressa em Howard, ele também passa a ocupar um lugar de destaque, porque a habilidade que ele tinha com a música realmente era uma coisa muito impressionante. Além dele ser extremamente perfeccionista, que é uma característica aí que vai acompanhar o Donnie pro resto da carreira, pro resto da vida dele, na verdade. Ele também era muito dedicado, e os professores tinham aquela admiração, sabe? Eles viam o Donnie tocando e tinham um respeito imenso por ele, né? Tanto que no começo dos estudos dele era até esperado que ele se tornasse professor. E eu já falei em outros episódios aqui também da Universidade de Howard, que é uma baita instituição dedicada à preservação da história negra. E de lá saíram muitos gênios, gente, muitos gênios. E saiu a senhora Hathaway também, porque foi lá que ele conhece a sua esposa, a Eulalia Venn, que também estudava música, né? Ela canta, e com quem ele se casou em 1967 e teve 2 filhas. E ela fala que ele era super tímido, super reservado, que ela nem sabe como ele chegou nela, mas ele chegou e levou. Bom, e lá na universidade também ele tinha um colega de quarto chamado Leroy Hudson, um baita cantor e instrumentista, de quem a gente vai falar mais já já. E ali o Donnie já começa a compor algumas músicas em conjunto com o Leroy. Guarda essa info aqui, beleza? Essa informação aqui é importante. Bom, e claro, também ele começa a ter contato com vários outros músicos e influências que tocavam música pop. Aí a gente já espera que vai ter aquela transição de sempre da música gospel para música secular, né? Pois bem, em dado momento ele conhece o baterista Rick Powell, que chama o Donnie para tocar na noite. E aí ele hesita bastante, aquele desconforto, né, de ser criado na igreja e de repente começar a tocar música mundana, sofrer retaliação, como de fato acontecia com vários músicos negros na época. Mas ele aceita, toma coragem e começa a fazer shows pelas noitadas de Washington com o Rick Powell Trio, tocando piano e cantando para ganhar uma grana e ajudar nos estudos também. E conforme o Rick Powell Trio vai se apresentando, eles começam a chamar a atenção da geral e os convites vão aumentando e aumentando e o cheiro da grana começa a rolar. Principalmente pro lado do Donnie, porque todo mundo tava de olho nele, que era ali uma coisa excepcional. Então, gig rolando, uma atrás da outra, e propostas para tocar em outras bandas. Mas ele sabia muito bem do talento dele, então o Donnie tava ali só calculando, né? E também ali ele começa a trabalhar com outros artistas como instrumentista, produtor e arranjador, tipo a Aretha Franklin. Só isso. Bom, até que um belo dia, um músico lendário sai lá de Chicago para visitar a quebrada do Donnie e ver ele tocando. E fica impressionado. E faz uma proposta. Cara, vamos pra Chicago que eu tô com a minha gravadora independente chamada Curtain Records e eu quero você trabalhando comigo. Sabe quem era esse cara? Ninguém menos que o mestre Curtis Mayfield. Pensa nessa combinação bombástica. Plau! Meu pai! Aí o Donnie titubeia ali, né, pra deixar os amigos, mas a proposta era boa demais. A esposa dele já tava ali esperando a primogênita, né, a Lala Hathaway. Então ele tinha que conseguir um trabalho fixo, garantido, né? Inclusive, ele já estava ali na reta final, mas não concluiu a graduação na Howard, justamente para focar na carreira, porque ficou impossível levar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, em 1968, aos seus 23 anos de idade, lá se vai Donnie com a sua boininha e a sua família para Chicago, trabalhar como produtor na Curtain Records, que era do Curtis Mayfield. E eu já falei aqui em outros episódios também que a cena soul de Chicago, nessa época, era a finesse da finesse, o creme do creme, né? E lá na Curtain, em 69, ele também lança o seu primeiro single e seu primeiro hit, que é um dueto do Donnie com a June Conquest e uma composição dele com Curtis Mayfield. Bora ouvir I Thank You, Baby. Mama said thank you for the rain. She said thank you for every little drop of the pain. She said thank you when she didn't have a dime.
Mas, infelizmente, a parceria com Curtis Mayfield não dura muito. Eles tiveram alguns desentendimentos, porque eram duas pessoas ali muito fortes, né? Muito potentes na sua forma de trabalhar e fazer música. Dois gênios, né? Então, acho que fica realmente complicado, né? Combinar o trabalho de dois gênios com o mesmo potencial e a mesma força, né? Deve ser realmente complicado. Então o estresse começou a pesar entre eles e é uma pena, porque eu imagino, gente, eu acho que a Curtin teria ido para um patamar maior ainda se eles tivessem conseguido se entender. Imagina, gente, a paulada. Mas enfim, em 69 o Donnie sai da Curtin e é contratado para trabalhar na Chess Records como produtor e arranjador. E também ele faz uns freelas ali para Stax Records. E nessa daí ele acaba trabalhando com gente pesadíssima, tipo Staple Singers. E o nominho dele vai crescendo. Tudo isso até então ali por trás das cenas, né? Só tinha lançado até agora o single pela Curtin, que a gente tá ouvindo aqui de fundo. E até então era isso. E lembram quando ele tocava lá no comecinho com o Rick Power Trio? Pois é, eles tinham ali algumas composições feitas com a participação do Rick e do Leroy, que era aquele colega de quarto dele que eu mencionei lá no comecinho, lembram? E eles decidiram que ia tentar gravar essa parada, independente mesmo, e gravaram algumas músicas deles ali. Nesse meio tempo, a senhora rainha Roberta Fleck, que também estudou na Howard e já conhecia o Donnie de lá, tava pra lançar o seu primeiro disquinho. Aliás, seu primeiro discaço, né? O First Take de 1969. Ela tinha assinado com a Atlantic Records e as duas faixas, né, do primeiro disco da Roberta são composições do Donnie e do Leroy, que eles já tinham na manga ali, né? Então, Robertinha gostou e resolveu gravar. Uma delas é Outrage Our Hearts e a outra a gente vai ouvir agora, que é Trying Times. All over the land, mother against daughter, father against son, the whole thing is getting out of hand. But folks wouldn't have to suffer if there was more love for your brother, but these are trying times. Got the riots and the ghetto. Talvez as pessoas não tivessem que sofrer se houvesse mais amor pelo seu irmão, mas esses são tempos difíceis. Qualquer semelhança dessa letra de 69 com a realidade de 2022 não é mera coincidência, né? Bom, gente, aí entra em cena o King Curtis. Vocês estão ligados? O grande saxofonista King Curtis, que era fãzaço do Donnie Hathaway e que também era contratado da Atlantic Records na época, assim como a Roberta. Então o Donnie já tinha ali a ponte com a Robertinha, né? E o King resolve apresentar o Donnie Hathaway ao dono da Atlantic Records, o grande Jerry Wexler. E, na época, a Atlantic já era muito, mas muito influente. E o Jerry, respeitadíssimo, porque o cara realmente foi um pilar super importante pra música negra. Aliás, procurem saber. E, enfim, o Jerry ouve as músicas e, claro, como qualquer ser humano, fica impressionadíssimo
com o trabalho do Donnie. Então ele assina com a TCO, né, que eles falam Ethical, que era uma subsidiária da Atlantic Records na época. Isso tudo em 69, então vejam como as coisas estavam ali andando rápido pro Donnie, né? E beleza, assinou, maravilha. E daí? Aí o Donnie chama os parça que tocavam com ele lá na época da Howard em Washington. Eu acho que ele falou assim: manos, colhem na grade, venham pra cá, Chicago tá bombando e a coisa tá boa pra nós. Então lá vem o Rick Powell, que era o batera, que levou o Donnie pra tocar nas primeiras gigs, lembram? E o Leroy Hudson, que era aquele colega de quarto dele, com quem ele já tinha composto algumas músicas ali que tinha na manga, certo? Pois bem, o Leroy Hudson, de quem eu falei lá no comecinho do episódio, lembram? É um grande cantor e compositor, de quem eu também falo no episódio número 9, que é o Dissecando do Roots, porque ele fez parte da banda do Curtis Mayfield. Aliás, foi o Donnie que apresentou os dois. Então, uma observação aqui, né? Eu acho mágico, muito bonito, descobrir como artistas icônicos se interrelacionaram no decorrer das carreiras. Não é muito louco? Eu acho demais. Bom, e eu quero tocar agora uma das composições do Donny Hathaway com o Leroy Hudson, quando eles dividiam quarto na Howard. Isso é outra coisa muito maluca. Imaginar uma música desse calibre que eu vou tocar aqui sendo feita num quartinho por 2 estudantes ali, tipo, despretensiosamente. Vamos fazer uma musiquinha aqui. Que lindo, mano. E simplesmente me sai esse petardo aqui, chamado The Ghetto. Yes, this is the ghetto. Shown up now. Sons da minha vida, não dá nem pra descrever isso aqui. Meu pai, essa puta som. E essa música, eles já tinham gravado com o Rick Powell Trio. Lembra que eu falei no começo que eles tentaram gravar ali de forma independente e tal? Fizeram uma prévia, desse som aqui. E foi essa música que o Donny Hathaway mostrou pro Jerry Wexler quando ele estava sendo ali avaliado para entrar na Atlantic. Agora, vocês conseguem imaginar a cara do dono da Atlantic ouvindo The Ghetto ali, cruazinha? Mano, puta que pariu! E uma coisa importante aqui, o Donny Hathaway e o Leroy Hudson escreveram essa música no final de semana seguinte ao assassinato do Martin Luther King, 4 de abril de 1968. Inclusive, o Martin estava se organizando para ir justamente para Washington, realizar uma marcha pelos pobres, quando acabou assassinado, e isso desencadeou ali uma revolta gigantesca e protestos por todo o país. Então, esse foi o pano de fundo que originou a música The Ghetto, o primeiro single do primeiro álbum solo do Donny Hathaway, Everything is Everything, de 1970.
obviamente, lançado pela Atlantic, né, que ele tinha acabado de assinar. E por que vocês acham que essa música se chama O Gueto, né? E de uma maneira que não deprecia o gueto, né? A quebrada, né? A quebrada é o que é, o gueto é o que é, e tem vida lá, saca? Tem gente vivendo, respirando, criando lá, muito foda. Então, isso na época foi bastante inovador, né? As pessoas cantando sobre o gueto, falando sobre o gueto, de uma forma que também trazia ali um orgulho de ser do gueto. E isso me lembra o que o Racionais fez pela periferia, tá ligado? Isso me vem imediatamente à mente, assim, sabe? Pô, o gueto tem todas as suas mazelas, mas é um lugar de vida, é um lugar de gente maravilhosa, né? Muito foda. Então o Donny compõe essa puta música com o Leroy lá no quartinho da faculdade, e é o Rick Powell, o brother das gigs, o batera, quem produz o primeiro álbum dele anos depois. Da hora demais, né? Então estamos aqui, 1970, Donny Hathaway com 25 anos de idade, lançando Everything is Everything, que traz muitos elementos diferentes, porque esse era o Donny, ainda mais no começo de carreira, né? Acredito que ele estava ali tentando explorar tudo que ele podia, e é incrível como ele conseguia explorar com maestria todos os estilos. Cara, é muito absurdo. E anos 70 também, né, gente? É uma década de muita força para o movimento pelos direitos civis, auge da explosão criativa, auge da contracultura. Então, para um álbum de um gênio, tinha ali muitos elementos com que ele podia trabalhar, e foi isso que ele fez. E eu preciso tocar mais uma música aqui desse primeiro disco do Donny, que é um grito da alma. É uma música que eu não consigo ouvir sem me emocionar, eu nunca consegui ouvir sem me emocionar. É uma versão do Donny Hathaway de To Be Young, Gifted and Black, que é uma composição da maior ídola da minha vida, que é o meu refúgio, meu lugar de sabedoria, Nina Simone. Vamos ouvir. To Be Young, Gifted and Black. Gifted and black. Oh, what a lovely, precious dream. Gifted and black. Open your heart to what I mean, to what I mean. 'Cause you know, in this whole wide world, there's a million boys and girls who are young, gifted
uma parte dessa letra que é assim: você não sabe que a alegria de hoje é o dia em que todos nós, que todos temos orgulho de dizer que somos jovens, talentosos e negros. Mano, não dá pra mim isso aqui. Ai, pelo amor. E a galera que, assim como eu, é branca, mas não entende a mensagem disso aqui, puta que pariu, mano. Volte 1 milhão de casas e fica por lá, pelo amor. Inclusive, a capa do disco Everything is Everything do Donny é ele, né, de mão dada com várias crianças negras, né? E nessa música também a Nina fala, né? Há milhões de crianças negras talentosas. Isso é um fato, sabe? Cara, é muito bonito isso aqui. Nossa senhora. Difícil gravar esse episódio, eu falei. Bom, vamos lá. Então o Donny tava ali experimentando, né? Só que pra todo lado que ele ia, gospel, blues, jazz, R&B, ele conseguia atingir um nível bizarro de alto. Eu imagino o Donny tipo uma constelação, sabe? Uma coisa de louco. Toda a grandiosidade da música negra concentrada ali num verdadeiro sistema Donny Hathaway. Muito, mas muito potente. De um jeito que eu não sou capaz de colocar em palavras e eu acho que não dá mesmo. Enfim, aí depois de lançar essa paulada de primeiro disco, com o qual ele entra no top 100 da Billboard, qual seria o próximo passo de Donny, né? Um segundo álbum. Então estamos aqui em 1971, Donny com seus 26 aninhos, sai o álbum homônimo chamado Donny Hathaway. E essa música que eu vou rolar aqui, eu acho que é a música mais popular do Donny e que fez ele entrar no top da Billboard de novo. E, mundo, aprenda aí como se faz uma música de Natal. Bora ouvir This Christmas. Hang all the mistletoe, I'm gonna get to know you better this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together this Christmas. The fireside is blazing bright, we're caroling through the night. This Christmas will be a very special Christmas for me. Presents and cards are here, my world is filled with cheer and you. Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town they do. This Christmas, firesides blazing bright. Bom demais! Então, gente, estamos aqui em 1971, retomando a linha do tempo, né? Donny com 26 anos de idade, criando muito, um músico admirado pela mais alta casta da música negra, um prodígio que impressionava todo mundo que passava pelo caminho dele. Mas, nessa época, algo começa a soar um pouco diferente. Já tinha nascido a segunda filha do casal, a Kenya Hathaway, e a esposa do Donny, a Eulala, percebe que tem algo estranho ali nas atitudes do Donny, na forma com que ele interage com a família, com o ambiente ao redor dele, enfim, algo ali tá desafinado. E ela conta que certa vez ele sentou na sala, ligou a TV e deixou naquele modo de sintonizado, sabe? Que fica cheio de pontinhos na tela. E que ele ficou ali por horas, fixado naquela tela, fixado no nada. E, enfim, esses acontecimentos acabaram ficando ali resguardados, né, dentro da intimidade da família.
E talvez fosse uma fase, né? Quem sabe? Bom, aí vocês lembram da Roberta Fleck, a diva, que lá em 69 gravou 2 músicas do Donny no seu primeiro álbum. Pois é, 2 almas do soul e os 2 da Atlantic. Então, por que não fazer um álbum de duetos? Por que não, produção? Olha a bomba! E dessa ideia em unir esses 2 talentos incríveis, em 1972 sai o primeiro disco da parceria, que leva o nome dos 2, e vamos ouvir aqui uma música desse disco chamada Where's the Love? Um clássico do soul isso aqui, pelo amor. E nessa fase eles sobem muito na vida. Partiu 5º lugar no top da Billboard. Tá bom pra vocês? Coisa linda! E levam aqui ambos, Donny e Roberta, um Grammy por melhor performance de vocal pop. E nesse mesmo ano, 1972, o Donny é convidado pelo Quincy Jones para fazer a trilha sonora do filme Comeback Charleston Blue. E eu vou tocar uma delícia aqui dessa trilha sonora, que é Brasil, né? É a gente. Só fecha o olho e vai. Bora ouvir Bossa Nova. Que finesse! E o Brasil sempre em todas, né? Influenciando a música do mundo inteiro, mas isso aí é assunto para um outro episódio. Então, continuando aqui, ó, ainda em 72 sai o álbum Live, que como o próprio nome diz, são gravações ao vivo do mestre, lado A gravado ao vivo em Hollywood e lado B gravado ao vivo em Nova York. E vocês conhecem a música Jealous Guy, do John Lennon? Pois bem, fazer uma versão de uma música de sucesso, de um ícone da música, é sempre um baita de um risco. Mas o que o Donny faz? Ele vai lá, pega uma música que já é incrível e leva para um lugar onde ninguém seria capaz de chegar, a não ser ele. Então, bora ouvir a versão do Donny de Jealous Guy. Fast. I began to lose control.
began to lose control. I didn't mean to hurt you, and I'm sorry I made you cry. I didn't want to hurt you, no I didn't. Just jealous guy. I was feeling insecure. You might not want me anymore. Meu pai amado, ao vivo, mano, ao vivo. Eu queria ver a reação do John Lennon quando ele ouviu essa versão. Pensa. E aqui eu preciso dizer uma coisa. Ao vivo, gente, o Donny Hathaway era sobrenatural. Sério, eu não tenho outra descrição pra ele ao vivo a não ser sobrenatural. Eu acho que ao vivo, né, como não tinha ali limitação física pra energia que ele emanava quando tava tocando, porque isso é uma coisa real, ele simplesmente expandia, sabe? E a voz dele tomava conta de tudo ali. É um fenômeno, é tão difícil explicar isso. É muito difícil. Aí eu faço um convite para quem tiver a possibilidade de fazer isso agora e quiser entender um pouquinho melhor o que eu tô falando, pausa esse episódio, vai lá no YouTube e coloca Donny Hathaway Complete on Film. Complete on Film. É uma compilação dos poucos registros filmados dele ao vivo. Assiste, depois volta pra cá que eu espero. Bom, então continuando aqui, tudo indo maravilhosamente bem, certo? 1973, Donny com seus 28 anos de idade. Bora botar mais um álbum solo na prateleira, Sr. Donny? Bora! Então ele lança Extension of a Man e vamos chorar na rampa aqui de novo e ouvir uma faixa desse disco, Someday We'll All Be Free.
Eita, coração aqui, pelo amor. Essa música é um clássico do soul. Pra mim e pra muita gente icônica, é uma das músicas mais incríveis já compostas na história da música. E a lista de artistas que interpretaram essa música do Donny é gigantesca. Alicia Keys, Sérgio Mendes, Aretha Franklin, Tennessee Williams e por aí vai, não acaba. E esse som acabou se tornando um hino pelos direitos civis dos negros, porque a letra realmente se encaixa perfeitamente nesse lugar. Porém, essa não foi a intenção quando o compositor escreveu. E quem escreveu a letra dessa música para o Donny Hathaway foi o Edward Howard, que além de trabalhar com Donny, era muito amigo dele também. Quando o Edward escreveu a letra, ele tinha um motivo muito especial para isso. Não foi só a esposa do Donny Hathaway que percebeu que tinha algo ali estranho, algo fora do tom mesmo. Esse amigo também percebeu. E enquanto o Donny estava ali gravando Extension of a Man, que acabou sendo seu último álbum solo, ele também estava em um de seus momentos mais difíceis da vida, numa batalha imensa após ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Então vamos entender melhor o que é essa condição, né? E quem vai explicar pra gente é a minha amiga muito querida e super profissional, a Renata Contes, que é psicóloga e mestra em psicologia clínica pela PUC São Paulo. E já fica aqui o meu agradecimento. Um beijo na testa, Rê. Então vamos lá. A esquizofrenia é uma enfermidade bastante complexa, conhecida como uma das doenças psiquiátricas mais graves e mais desafiadoras. E ela tem como característica principal a perda do contato com a realidade. Em geral, os primeiros sinais e sintomas da doença aparecem por volta do final da adolescência ou início da idade adulta, em geral por volta dos 20 aos 25 anos, e inclui sinais um tanto difusos, como perda de energia, um humor um pouco rebaixado, depressivo, certo isolamento social das relações mais próximas, comportamento um tanto inadequado e um prejuízo no autocuidado e na higiene pessoal. Em geral, os familiares e amigos percebem alguma mudança no comportamento, nas atividades cotidianas e pessoais, no contato social, e o desempenho no trabalho ou na escola também acaba sendo prejudicado. Então há uma percepção e um estranhamento, né, de mudanças ali na pessoa que num primeiro momento não são tão entendidas pelo entorno a respeito do que se passa. Os aspectos mais característicos da esquizofrenia são as alucinações e os delírios, transtornos do pensamento e da fala, perturbação do afeto, perturbação da emoção, com dificuldade nessa expressão afetiva. Muitas vezes há uma certa apatia, uma perda da vontade, um isolamento social significativo e também um certo senso de desesperança. A esquizofrenia paranoide, ela é um tipo específico de esquizofrenia e ela se caracteriza essencialmente pela presença de delírios de cunhos persecutórios, com ideias de perseguição, e também pode ser acompanhada por alucinações. As causas da esquizofrenia, elas não são totalmente conhecidas. Entende-se que há uma multiplicidade de fatores que, combinados, levam ao desenvolvimento e aparecimento da doença. Então, entende-se que é uma doença multifatorial em que vão existir, a interação de variáveis de ordem psicossocial, biológica, cultural. E dentre as biológicas, da parte orgânica, destacam-se especialmente as questões genética e de cunho hereditário. Por conta dessa complexidade e multifatorialidade das causas, o tratamento da esquizofrenia também é amplo. Ele deve conter tanto um tratamento farmacológico, em geral com antipsicóticos, e também uma abordagem de psicoterapia com o paciente, além de todo um suporte da equipe de saúde mental aos familiares, dado que a esquizofrenia é uma doença que causa muito prejuízo, tanto para o indivíduo acometido pela doença, mas também para todos os familiares, amigos e parentes próximos.
Então, gente, essa era a condição do Donnie nesse período e vocês devem imaginar o tamanho do desafio que foi para ele e para todos que viviam com ele, né, que estavam ali ao redor. Tanto que até a parceria do Donny Hathaway e Roberta Fleck, que tinha sido meteórica, um baita sucesso até então, começa a enfraquecer, começa a ruir, porque fica meio que impossível ali manter aquele relacionamento, né? Então o Edward escreve Someday We'll All Be Free pro amigo, que se encontra ali numa tremenda aflição mental, com a intenção de acolher o amigo, de afagar, de colocar pra cima, sabe? Tentar aliviar um pouco aquela dor do Donnie. Cara, isso é lindo em tantos aspectos. Então agora que vocês já sabem a razão pela qual Someday We'll Be Free foi escrita, vamos prestar atenção nessa letra. Agarre-se ao mundo enquanto ele gira, só não deixe o giro te derrubar. As coisas estão se movendo rapidamente, segure firme e você vai permanecer. Mantenha seu autorrespeito vivo, coloque-se em marcha, mantenha seu passo. Não importa seus medos, dias mais brilhantes logo estarão aqui. Acredite em mim. Algum dia seremos todos livres. Siga em frente com a cabeça erguida. Eleve seus sonhos até o céu. Cante a sua melhor canção. E você vai longe. Acredite em mim. Algum dia todos nós seremos livres. Hang on to the world as it spins around. Just don't let the spin get you down. Things are moving fast. Hold on tight and you will last. Keep yourself respect, your manly pride. Get yourself in gear, keep your stride. Never mind your fears. Brighter days will soon be here. Take it from me, someday we'll all be free. Yeah. Ai, gente. Ai, tô aqui com o olho cheio de lágrimas. Essa era a música favorita do Donnie e ele chorou de emoção a primeira vez que ouviu, né, a versão gravada, né, a mix final. E então você tem essa letra, né, tão especial de um grande amigo, né? Espero que vocês tenham amigos que se preocupam e veem vocês como o Edward viu o Donnie. Eu tenho, graças a Deus. Um salve para os meus amigos. E, enfim, né? Uma canção tão especial, uma letra tão profunda. E vem o Donnie com essa avalanche de sentimento cantar, né? Quase dá para tocar essa música de tão forte que ela é. Putz. E, bom, Station of a Man acaba não recebendo muita atenção depois que é lançado. Não comparado, né, aos trabalhos anteriores do Donnie, e ele acaba sumindo do mapa, né, e tem um hiato na carreira de 7.4 até 7.9, justamente por conta da condição que ele se encontrava. E nesse meio tempo ele vai tentar se tratar a família, a esposa, na batalha ali, né? Então ele entra e sai de diversas clínicas e chega a um ponto ali que ele chega a tomar aproximadamente 14 pílulas diferentes ao longo do dia. E acaba não fazendo o tratamento como deveria e sem tomar a medicação da forma adequada, gente, a coisa toma uma proporção exponencial, né? Não tem como fugir. E nessa época também, o Donnie se separa da esposa, a Eulala, porque eu imagino que devia estar uma coisa ali
muito difícil de conciliar, né, no dia a dia. E depois de algum tempo, ele se relaciona com uma outra mulher chamada Charlotte, com quem ele tem a sua terceira filha, a Donita Hathaway. E tudo isso acontecendo ali fora dos holofotes, então ninguém entendia, quem era de fora, né, que não era do dia a dia do Donny Hathaway, entendia o que estava realmente acontecendo. Até que em 1979 ele ressurge pronto para trabalhar. Pelo menos para quem via de fora, assim que foi. E aqui é importante falar que durante todo o tempo em que o Donny esteve no entra e sai dos hospitais, em tratamento e tal, ele nunca parou de compor. E eu não sei dizer exatamente como ele se dispôs novamente a gravar, qual foi o contexto ali, mas em janeiro de 79, ali com 33 anos, ele volta ativa para gravar um novo álbum de duetos com a Roberta Fleck. E vai para os estúdios lá em Nova York, né, gravar. Tecnicamente, as gravações ocorreram muito bem, porém o Donny não estava bem. Visivelmente, ele não estava bem. Não era ele mesmo ali, sabe? E mesmo nesse estágio complicadíssimo, ele estava ali tentando trabalhar. E a música, eu acho que era um refúgio para ele, sabe? Era onde ele se sentia vivo, se sentia inteiro, saca? E essa aqui foi a última música que ele gravou em dueto com a Roberta Fleck, pro Roberta Fleck Feat. Donny Hathaway, que é o nome do disco, que saiu em 79. Uma composição do Stevie Wonder e do Eric Mercury. Então vamos ouvir You Are My Heaven. An angel whispered to me when I woke this morning that I would find heaven by my side. And there you were, you angel, heaven in the morning, laying in my arms and in my life. And I reached this decision, I love you, my religion, love is in my soul and in my eyes. Right by my side, you are my love, you are my heaven, you are my love. Make me sing, la-di-da, you are my love, you are my heaven. Darling, I won't let them take you away. Cara, é muito Stevie Wonder essa música, coisa linda. E esses dois cantando também, pelo amor. Bom, gente, então estamos aqui em 79, Donny voltando à ativa, certo? E sobre esse momento, né, de gravação desse disco, tem um depoimento muito forte, muito impactante do grande James Matum, do último dia de gravação. Ele conta que o Donny Hathaway, no meio da sessão, do nada, ele ficou completamente assustado, aterrorizado mesmo, se encolheu num canto do estúdio e começou a chorar. Aí o James foi até ele e perguntou: "O que foi, meu irmão? O que tá acontecendo?" E o Donny respondeu: "Eles estão querendo me matar." Aí o James: "Mas quem?" E o Donny responde: "As pessoas brancas. Eles prenderam meu cérebro numa máquina e querem roubar a minha música." E, gente, isso aqui é muito pesado. É muito pesado. O Donny estava ali lutando com as vozes, né, ilusões da cabeça dele. Mas isso aqui é um delírio derivado de uma realidade. Quantos e quantos artistas negros não tiveram sua obra roubada no decorrer da história? Tiveram roubado o seu sentido de ser, a sua existência. Mano, cara, isso aqui é muito pesado.
Assistam o documentário Unsung sobre o Donny Hathaway, tem no YouTube e é um dos poucos esforços que existem em contar a história dele. E esse depoimento tá lá. Eu tive que pausar nessa parte porque eu não conseguia parar de chorar. E ainda tem pessoas sem nenhum coração, com um tremendo oco, sabe, dentro da alma, que é incapaz de compreender a perversidade violenta do racismo. Gente que é incapaz de sentir a dor do próximo, porque é muito mais cômodo assim, né? Então, continuando aqui. Donny ali, num dos seus piores momentos, mas trabalhando, tentando, né? E o dia que ele teve essa crise no estúdio era 13 de janeiro de 1979 e estavam lá com ele o Eric Mercury e o James Mattoon. E eles acharam melhor encerrar o dia de gravação, dado o estado em que o Donny estava, né? Completamente aleatório ali, fora da realidade. Então todos seguem para suas casas e o Donny segue para o hotel que ele estava hospedado, o Hotel Essex. E nesse mesmo dia, 13 de janeiro de 1979, horas depois, Donny Edward Hathaway, infelizmente, é encontrado morto na calçada do hotel, logo abaixo da janela do 15º andar, que era o quarto onde ele estava. A polícia faz a investigação e conclui que ele cometeu suicídio aos seus 33 anos de idade. Então, o mundo perde um dos maiores gênios que já passou por esse plano. Thank you, Master, for my soul. Thank you, Master, thank you for my soul. You gave me food to eat, you put shoes on my feet, and you kept me. Lord, I know haven't been so good this week, but you continue to bless me, and I just want to take time to thank you for my soul. Thank you, Master. Thank you for my soul. Lord, thank you. Thank you, Master. Thank you for my soul. Yeah. 'Cause you didn't have to hear my mourning. Oh, you didn't have to hear my groaning. A gente começou o episódio ouvindo essa música e eu fiz questão de retomar ela aqui. Essa música é um louvor, é um gospel, é a raiz, né? É a raiz do soul. E o Donny sempre prestou um respeito imenso às raízes dele. E eu queria falar sobre a letra antes de continuar. Tem uma parte que a música cresce absurdamente e ele fala assim: obrigada, mestre, Senhor, obrigada pela minha alma, obrigada pelas minhas mãos, obrigada pelos meus pés, obrigada, Senhor, obrigada pela minha mente. E eu não consigo não me emocionar quando chega nessa parte da música, porque a mente roubou muitas coisas do Donny Hathaway, a ponto de roubar a própria vida dele,
mas nunca roubou a fé que ele tinha, sabe? Nunca roubou a música dele, que fazia ali, ele fazia com tanto amor, né? E nessa música, em especial, ele agradece pela coisa que mais fez ele sofrer nesse mundo. Ele fala: Deus, obrigada pela minha mente. Sério, eu acho que Deus chorou quando ouviu essa música aqui. Thank you for my mind. Thank you for my soul. Então, gente, perdemos Donny Hathaway quando ele tinha ainda tanto para criar. O último disco que ele gravou com a Roberta é lançado após a sua morte e, infelizmente, ele não estaria mais entre nós para celebrar que entrou novamente no top 100 da Billboard e mais uma indicação a Grammy. E foi só quando ele partiu que a maioria das pessoas soube que ele tinha uma condição mental muito séria. E isso me faz trazer uma reflexão aqui. Em primeiro lugar, o estigma, né, que as pessoas negras suportam na sociedade, de que tem que ser sempre fortes, de que não podem ser frágeis, até no sentido de autoproteção, de sobrevivência mesmo. E eu acho que para a figura masculina a coisa ainda é mais complicada. Então eu resolvi trazer alguns dados aqui que estão disponíveis no site cvv.org.br, que é o site do Centro de Valorização da Vida, né? E nesse mesmo lugar aí que você que está ouvindo aqui esse episódio e sente a necessidade de alguma ajuda, algum apoio, é para esse mesmo lugar que você também pode recorrer de forma gratuita. O telefone deles é 188 e eles estão disponíveis 24 horas por dia. Então agora vamos lá, né? Dados importantes aqui. Abre aspas. As chances de um adolescente ou jovem cometer suicídio é 45% maior entre negros. Entre os do sexo masculino, aumentam em 50% se comparados aos brancos também na faixa etária entre 10 e 29 anos. Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. Segundo a psicóloga Débora Eliane de Souza, especialista em psicopatologia e saúde pública pela USP, os números precisam ser analisados a partir de um contexto histórico. Quando a população negra é sequestrada do seu continente e colocada em uma situação de escravidão, é retirada dela toda a possibilidade de poder ser em sua potência. O levantamento mostra que entre as principais causas associadas ao suicídio entre negros estão a ausência de sentimentos de pertencimento, sentimentos de inferioridade e de incapacidade, rejeição, violência e solidão. A especialista lembra que o que se vive hoje é o reflexo do passado. Você tem uma população historicamente privada de dignidade, de estudo, de condições dignas de moradia, de condições adequadas de cuidar da saúde mental. Nos dias atuais, continua passando por tudo isso e vai se tornando uma população mais vulnerável. Acho que nem precisa falar mais nada aqui, né? Leiam esse artigo do CVV na íntegra, por favor, é muito bom. Então, a gente fazendo aqui uma viagem para 1970, né? Imagina o quanto não foi difícil para o Donny, até mesmo aceitar a sua própria condição. Alguns dos motivos pelos quais eu acredito que ele acaba mal tomando os remédios, enfim, não se trata, né? E o preconceito, a vergonha, o próprio fato de que quase ninguém sabia da condição dele, fora as pessoas muito íntimas, já denuncia a solidão em que o Donny vivia, né? E muitos amigos, inclusive até hoje, não acreditam que ele tenha cometido suicídio. Apesar da investigação ter concluído isso, algumas pessoas dizem que ele costumava orar na janela, né, à noite e tal. E pode ser simplesmente que ele caiu. Mas aí só ele e Deus sabem,
né? E é de partir o coração, porque a esquizofrenia tem tratamento e tem resultado. Imagina tudo o que esse homem não teria criado se ainda estivesse entre nós, né? Mas, infelizmente, assim foi. 1979, 33 anos, um menino, e Donny Hathaway deixa um buraco no mundo da música e parte, mas parte deixando um legado imensurável, fonte na qual praticamente todo mundo que veio depois dele bebeu. Porque a genialidade ninguém tira de você, a verdade ninguém tira de você, e muito menos de um soulman. Olha, gente, eu não sei colocar em palavras a minha honra em trazer a história do Donny Hathaway hoje aqui. Sinceramente, eu demorei muito tempo para sentir que eu tava à altura de contar a história dele. Um músico extremamente dedicado, estudioso, passional, brilhante, incomparável. O Donny, eu acho que ele veio de algo que não faz parte de absolutamente nenhum aspecto que a nossa consciência comum pode alcançar. Por isso eu nem falo que ele é um extraterrestre, né? Como eu costumo falar do Stevie Wonder, porque eu acho que ele veio de um lugar tão mágico, tão puro, tão completo, que quando a gente ouve Donny Hathaway cantando e tocando enquanto seres humanos ordinários, a gente simplesmente não consegue compreender por que a música do Donny tira a gente do chão e causa emoções absolutamente físicas, né? É a mesma coisa, assim, pra mim, o Donny Hathaway é como se alguém conseguisse desenhar exatamente o que a gente sente no coração. Isso é inexplicável, certo? É inexplicável. E como ele consegue colocar a gente tão perto de Deus, sabe? Independente das crenças, cada um tem o seu Deus, a sua forma, mas como ele consegue colocar a gente nesse lugar de amor, de cuidado, de delicadeza que ele sempre teve. Sem palavras. E chegamos ao final do episódio. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Eu tô aqui em frangalhos de tanta emoção. E pensar que um cara desse calibre não tá nem no Hall da Fama norte-americano, eu não me conformo. Mas a obra do Donny Hathaway vive eternamente dentro de mim e dentro de todos aqueles que se influenciaram por ele, que amam e preservam o seu legado. Donny vive. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com mais pessoas, me avalie nas plataformas, porque isso faz uma super diferença pra mim. E me sigam nas redes, @octopusdiscos em todas. E claro, visitem o nosso site, porque a lojinha tá maravilhosa, www.octopusdiscos.com.br. E bora finalizar esse episódio aqui de um jeito diferente hoje. Eu tô falando que Donny vive, né? Vocês não acreditam. Pois é. Durante o episódio, eu falei que ele teve 3 filhas, né? A Lala Hathaway, a Kenya Hathaway e a Donita Hathaway. Pois bem, todas são exímias cantoras. Então, depois vocês confiram aí o trabalho de cada uma. E nesse episódio aqui, hoje, eu vou terminar com a voz da primogênita, a Lala Hathaway, da qual eu sou muito fã, e ela cantando uma das músicas de maior sucesso da carreira do pai. E eu escolhi um vídeo assim precário, que é para vocês sentirem um drama de quando uma pessoa tem o talento independente dos recursos. Então é a Lala cantando no aniversário de ninguém menos que a Patti LaBelle, e ela tá cantando pra Patti LaBelle, e alguém tem a ideia maravilhosa de gravar, e graças a Deus isso tá registrado. Então depois vocês me falam se vocês não veem o Donny Hathaway ali nela, porque pra mim metade ali é o pai. Puta que pariu. Então é isso, gente. Fiquem aí com a Song For You na voz da Lala.
cantando pro ícone Patti LaBelle numa gravação podre de celular. E é isso, gente. Linda semana para vocês. Boa reflexão. Um beijo e até a próxima segunda. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, made some bad ones. I've acted out my life in stages. 10,000 people watching. We're mostly alone now, and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, darling, can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you see through me? We're alone now, I'm singing this song to you. Taught me precious secrets of a true love, withholding nothing. Came out front and I was hiding. Now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my heart's in there hiding. I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life. You're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone, and I was singing this song to you. We were alone, and I was singing this song. Singing this song